Voltamos para o segundo bloco, Balanço 2016, Perspectivas 2017, falando do setor de cana-de-açúcar com o assessor técnico da CNA, Rogério Avelar. Rogério, neste segundo bloco vamos falar da produção e exportação de etanol. Seguiram o mesmo padrão do açúcar que nós comentamos no primeiro bloco? Bom, Marcelo, já no caso do açúcar, do etanol, a gente tem o oposto do que ocorre, né, em relação ao açúcar. Se você verificar a produção do ano de 2015 de etanol, foi em torno de 3,5 bilhões de litros, já para o ano 2016 ela caiu. O que aconteceu? Em 2015, diferente do açúcar, você tinha no etanol algumas condições que eram muito boas de mercado, ou seja, o retorno parcial da CID e também o aumento da mistura do etanol anidro para 27%. Então, com isso, você melhorou a competitividade do etanol em relação à gasolina. Então, na bomba, você tinha preço de etanol. E, normalmente, o etanol também era utilizado pelas usinas para fazer caixa. Aquele dinheiro que você vende spot, você tem um dinheiro rápido na mão. Então, nesse ano, particularmente 2015, os preços do etanol possibilitaram que você aumentasse bastante a produção. Você teve um aumento grande em relação à questão da gasolina e na parte de exportação você começou a retomar porque o etanol ele trabalha com janela de oportunidade. O mercado de etanol no mundo é Brasil e Estados Unidos, mais de 85%. Então, quando você tem condições nos Estados Unidos, você tem algum problema lá, e os clientes do Brasil em termos de etanol nos Estados Unidos, Coreia do Sul, principalmente, e Japão, você consegue exportar. Então, se você tem condições de câmbio, alguma coisa assim, você exporta. Mas o foco do etanol é mercado interno, realmente. E nesse caso, 2015 foi o que nós tivemos. Diferente de 2016. Você vê que a produção já cai, primeiro porque nós tivemos também essa crise econômica no Brasil. Diminuiu o consumo como um todo de combustível, né? Você teve uma queda geral. E o etanol mais ainda porque como a produção, como nós comentamos, foi mais para açúcar, você diminuiu a oferta de etanol. Diminuindo a oferta de etanol, subiu o preço. Então, em determinado momento, esse preço passou a deixar o etanol pouco competitivo em relação à gasolina. E com isso, você diminui o consumo dele na bomba, né? Esse gráfico aqui é para mostrar o que aconteceu em termos de mercado externo também, que é só para a gente detalhar. Os preços médios em dólar, eles são preços bons, eles vêm caindo com os anos, mas ainda é um preço bom. E o Brasil optou esse ano por uma janela até maior. Se você verificar, até outubro nós conseguimos exportar quase o mesmo tanto também que o ano passado. Houve um aumento aí de 40% na exportação. Já agora para novembro caiu bastante esse volume, porque é uma oportunidade, né? Mas a perspectiva do etanol continua sendo mercado interno. Então isso vai depender muito de ações, né, de políticas do governo para que o etanol retome um lugar na matriz energética. Agora, como foi o consumo interno de combustíveis nessa questão do ciclo gasolina e etanol? Bom, isso aqui é interessante. Quando a gente fala em ciclo Otto, a gente está falando de gasolina e de etanol no Brasil. O que aconteceu nesses últimos anos, se você observa nessa série histórica, é um amarelo a gasolina, o laranja ali é o hidratado e o anidro é o vermelho. O que acontece é que você teve um consumo muito grande de gasolina em função de política governamental, ou seja, a gasolina foi mantida num patamar para, né, controlar a inflação e com isso ela passou a ser mais competitiva que o etanol. Nos 2 últimos anos, como a gente já comentou, 2015, você tem uma reação do etanol. Mas esse ano, as curvas estão para baixo, a gente teve uma diminuição em torno de 1,5% no consumo. A perspectiva disso é de melhora, agora, nos últimos levantamentos no final do ano, ela está reagindo, mas o etanol ainda está no preço alto, né? E você teve não só também a questão do preço em relação ao açúcar, mas você teve uma recomposição de margens. Nessa hora, a parte mais de distribuição normalmente faz uma recomposição de margem. E o que aconteceu também, que é importante, é que a partir dessa nova diretoria da Petrobras, nós tivemos uma nova política em relação a combustível no país. Então, você tem um grupo na Petrobras que mensalmente agora se reúne e vai acompanhar o preço da gasolina, vai acompanhar o preço internacional do petróleo. Então, agora, por exemplo, nós tivemos um aumento já aí de gasolina, o que favorece o etanol. Então, a gente vamos esperar para ver o quanto disso vai para a bomba, na verdade, né? Está esperando em torno de 12 centavos, mas isso já ajuda a aumentar ali a competitividade do etanol e o aumento de consumo.
Quer dizer, essa mudança, você acredita que essa mudança foi positiva? O mercado, pelo menos, esperava muito, né, a política da Petrobras em relação a utilizar o mercado corretamente e sem fazer a manipulação do governo. O que sempre se esperou, é uma demanda do setor, é essa transparência, a previsibilidade. Sem previsibilidade, você não investe, né? Qualquer investidor, qualquer empresário que vai entrar no setor, ele precisa ter uma previsão de como vai ser a política, como vai tratar esse produto. Então, agora, a nova política, realmente, apesar de em alguns momentos, no começo, você ter um ajuste, mas ela está caminhando nesse sentido. É maior transparência para o setor poder enxergar o que ele vai fazer. Nós temos outras iniciativas aí do governo, por exemplo, agora, dia 13, tem uma reunião com o Ministério de Minas e Energia, que está sendo elaborado o ProRenova para temas de biocombustível. Esse aí é um programa que vai basear no aumento de produção de biocombustível para responder aos compromissos do Brasil na COP21. Então, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, o Brasil se comprometeu na área de biocombustível. Se a gente fizer o cálculo hoje, é praticamente dobrar a produção de etanol. Seria etanol e biodiesel, mas mais etanol, né, que tem um peso maior. E essa modificação traria para o setor uma grande oportunidade. Você sair de 27 para 54 bilhões de litros, né, em 12 anos praticamente, isso é excelente e é o que o setor espera. Está sendo discutido, não é uma política que está sendo feita só em gabinete, o setor está sendo ouvido, as pessoas estão sendo ouvidas, e realmente é um alento, é aquilo que todo mundo buscava, né? A previsibilidade, regras claras de longo prazo. Agora, Rogério, como está a infraestrutura de transporte e importação de combustíveis no Brasil? Marcelo, como todos os setores, né, o Brasil tem uma carência também em infraestrutura nessa área. Hoje a gente tem um déficit de 400 mil barris por dia. Como você internaliza isso? Então você chega, são poucos portos, os navios ficam esperando, depois disso tudo entra por um modal rodoviário que é mais caro. Já existem iniciativas em termos de dutos, mas um quilômetro de duto hoje é 5 milhões para você fazer. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho uma política que me dá a previsibilidade, eu vou investir em dutos, porque eu sei que eu vou dobrar a minha produção de etanol. Então, a estrutura dele ainda é uma estrutura precária, precisa investir muito ainda. E se nada for feito, as perspectivas é de você ter que ter um déficit em torno de 1 milhão de barris por dia. Como é que você consegue colocar isso aqui dentro, né? Então, em relação a isso, o que a gente espera é que seja mais um reforço no sentido de você privilegiar a produção interna de etanol, que você diminui esse problema em termos de porto e também gera renda aqui dentro, né? Você não tem essa dependência de câmbio e uma série de coisas para importar esse combustível. Agora, o governo federal tem sinalizado com algumas ações para alterar a política de combustíveis que tanto prejudicou o setor nos últimos anos. É o que a gente estava comentando nesse sentido. Ainda pode aprimorar ainda mais essa questão? O setor tem preocupação que, mudando, por exemplo, a direção da Petrobras, possa retomar novamente como era antes? Tudo indica que as perspectivas são boas. As iniciativas que foram tomadas foram sempre nesse sentido, de dar previsibilidade e transparência, que é o que o setor queria. Evidente que a gente tem um período de ajuste, um período de aprendizado, e na verdade o que a gente espera é que isso se torne, né, uma política de Estado, não uma política de governo, né? Então, a longo prazo, os investimentos são vultosos e você precisa de um prazo longo. Eu acho que o sentido de todas essas modificações são positivos para o setor, sem dúvida nenhuma. O setor se preocupa, o setor de cana-de-açúcar, com a sinalização, por exemplo, no estado de Mato Grosso, a questão do etanol de milho? Isso preocupa? É claro que com o cenário que teve do milho esse ano, nem tanto, mas existe essa preocupação com essa concorrência com o milho? Na verdade, eles são complementares, né? Você tem condições específicas que o etanol de milho é competitivo. Então, se você está numa região do Mato Grosso, que você tem um custo de transporte muito grande para sair com esse milho de lá, e o preço dele está baixo, compensa, sem dúvida nenhuma, você fazer. Então, eu acho que eles são complementares, não existe uma concorrência entre eles. Você tem condições específicas que o etanol de milho ele vai cumprir a função dele. Então, ele vai entrar dentro dessa matriz também. E se você pensar em 54 bilhões de litros de etanol, a gente tem espaço para todo mundo e é uma coisa que ajuda. Na verdade, uma coisa vai ajudando a outra, vai dando sustentabilidade. Porque se amanhã você tem também algum problema climático e diminui a produção de um, você tem o outro. E no caso do milho, você pode armazenar o milho por muito tempo e continuar fazendo.
O que tem sido feito em algumas usinas é que eles chamam de usina flex também. O período que você tem aí entre safra de cana, você faz o etanol de milho. Aquele período que você faz a revisão das máquinas e tudo, você faz um mix e faz com milho. E algumas usinas que só para milho. Mas, evidentemente, é isso aí, é uma estratégia local que vai servir para ajudar o setor como um todo. Ajuda o setor como um todo. Agora, existem outras políticas que o setor pensa, principalmente em relação ao consumidor, um trabalho mais específico com o consumidor, por exemplo, melhorar a tecnologia dos carros em relação ao consumo nesse mix entre gasolina e etanol? Existe já programas do governo, né, que trabalham nesse sentido. O que você tem é que a frota flex ela é muito importante no Brasil. Então, é uma condição também mais específica. E você precisa convencer essas montadoras de que vale a pena você investir nesse tipo de combustível aqui no Brasil. Eu acho que tem mudado, as possibilidades são grandes, o setor ele trabalha também nesse sentido, porque não basta você ter o combustível. Aquele combustível ele tem que ter um consumo, né, melhor, porque aí ele passa a ser competitivo também com a gasolina nesse aspecto. Porque a barreira que a gente tem, aquele famoso 70%, é em relação justamente ao problema de consumo. Uma adaptação, melhores condições de peça, isso você já tem. Você tem algumas multinacionais que estão investindo bastante nisso e que logo a gente vai ter a resposta. Agora, diante das novas condições de mercado, o que o setor sucroenergético deve fazer para aproveitar essas oportunidades? Eu acho que o momento é muito importante, Marcelo. Tem que ter essa visão de que agora é aquele momento que você precisa cada vez mais ter uma gestão mais profissional do negócio. A gente está falando isso em termos de produtor, em termos de indústria. Você tem que fazer aquele ajuste fino, né, na sua produção, melhorar a produtividade, melhorar o controle de custo, porque dessa forma você aumenta a sua margem e apesar de a gente estar falando de condições boas, nós estamos num setor que está muito endividado ainda. Né? Não um ano que vai resolver isso. Mas você começa a arrumar a casa, você começa a equilibrar uma forma de você diminuir a sua dívida, você equacionar o fluxo, né, de caixa das suas operações. Então, o momento eu acho que é mais nesse sentido. Você olhar com esse cuidado e aproveitar para arrumar a casa e já conseguir enxergar mais na frente. Evidentemente que você tem algumas situações que a pessoa, ou o produtor, ou mesmo a indústria não vai conseguir permanecer. Mas é aquele filtro natural que tem, os mais eficientes vão permanecer. Mas é o momento adequado para se fazer esses ajustes. Ok, eu agradeço então a participação do assessor técnico da CNA, Rogério Avelar. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado, Marcelo.